Olá pessoas, então meu nome é Aldrin, aqui nesse canal a gente fala um pouquinho sobre baralho cigano, sobre estudos do baralho cigano principalmente, né? Um pouquinho sobre Umbanda, então hoje eu vou trazer para vocês aqui como começar, tá? Eu acho que eu já tenho um vídeo parecido, tá? Mas vou aqui tentar trazer ele num formato diferenciado aí, tá? Mas a ideia aqui é apresentar para vocês um método simples, fácil, que dá para começar a fazer as leituras de vocês, tá bem? Claro, é preciso já ter um conhecimento do significado das cartas, né, e outras questões aí, mas esse método, se você souber o significado das cartas, se vocês conseguirem entender essa parte de significados, com certeza já dá para começar a fazer algumas leituras para si, para amigos, para família, tá bem? Então vamos lá. Bom, aqui eu só separei só para mostrar realmente no início do vídeo. Primeiro a gente precisa entender com o nosso consulente o que ele quer do baralho, tá? Ele quer uma resposta para uma pergunta específica, ele quer saber sobre a vida dele, ele, no geral, qual a intenção desse consulente, né? Eu sou muito objetiva, então eu peço isso para os meus consulentes também. Então, se vocês querem saber uma coisa de fato, me perguntem, porque eu não sou adivinha, começa por aí. A gente tem que ter essa ideia que quem tem evidência consegue enxergar além das cartas, mas quem não tem evidência não consegue. Então, por exemplo, se o nosso consulente está desempregado, eu não tenho como saber, eu não consigo alcançar essa informação. Quem consegue, beleza, mas dificilmente vai ser o baralho que vai dizer, ele está trabalhando, né? Que não é, as pessoas confundem a consulta ao baralho cigano com a consulta a uma entidade. Por exemplo, quando a gente vai num terreiro, vai se consultar com uma entidade, ela consegue entender e às vezes até saber se tu está trabalhando ou não. Mas, quando a gente está falando de baralho cigano, eu não tenho esse retorno, eu não tenho essa informação. Então, se tu não me disser que tu está trabalhando, eu não vou adivinhar. Então, eu preciso de algumas informações básicas. Então, digamos que a pessoa eu quero saber sobre o trabalho, tá? E não define uma pergunta, nada. Bom, nesse caso, eu pergunto, tu estás trabalhando ou não? Até eu não tive nenhum problema até hoje, né? De alguém dizer, como que tu não sabe, né? Tu não é cartomante? As pessoas falam muito isso, né? As cartas não te dizem. E o que pode acontecer? Pode ser que a pessoa realmente esconda a informação. Isso já aconteceu algumas vezes, né? Eu já li relato de outros cartomancistas sobre isso. O consulente sabe de algo e ele faz uma pergunta sabendo da resposta já, né? Por exemplo, a consulente perguntou, né, se ela conseguiria ficar grávida. Aí a cartomante leu, abriu, né, e simplesmente ela disse que não tem útero. Que como é que ela pode responder que a pessoa vai ficar grávida se não tem útero? Bom, eu não sei quais cartas saíram, né? Por que a cartomante acabou falando que sim, por algum motivo? Mas se a gente parar para pensar, tá? Nisso, que não somos videntes. A pessoa sabia que não tinha útero. Isso para mim, a pessoa já está chegando ali com uma má intenção. Quando eu desconfio... Então eu sempre quando eu desconfio que a pessoa não está me trazendo as informações que são importantes para a leitura, eu já digo, olha, o baralho, ele te devolve exatamente o que tu traz. Se tu traz verdade, ele vai te devolver verdade. Se tu traz desconfiança, ele vai trazer mais desconfiança ainda para a situação. Se tu traz mentiras, ele vai mentir para ti também, porque essa é a tua energia aqui no momento. Então eu sempre falo isso, tá? Para justamente a pessoa entender, olha, se tu mentir, o baralho vai mentir para ti também, porque as perguntas que tu fizer é o que ele vai responder. Então, se não faz sentido tu fazer aquela pergunta, ele vai te responder vai te trazer uma resposta sem sentido, tá? Então, isso é importante pra gente se tranquilizar e também para que os consulentes entendam que não temos vidência e muito menos obrigação de saber esse tipo de coisa, tá? Então, vamos lá. Se a pessoa está desempregada, ela precisa me dizer que ela está desempregada. Por quê? Tá? Vou começar uma aqui, por exemplo, a raposa. Lembrando que uma carta só não responde jogo, tá, gente? Eu não consigo ler com uma carta apenas. Eu preciso de, no mínimo, 2 ou 3, tá? Digamos que a pessoa só quer saber sobre o trabalho, tá? Aí sai essa carta. Bom, eu não sei se ela está desempregada ou não, mas digamos que ela esteja empregada, tá? A carta da raposa é uma carta de alerta. Pede para ela ficar atenta a alguma coisa, tá? Atenta a alguma situação. Aqui a carta dos peixes fala das finanças, do dinheiro, do salário, e aqui a torre representa a empresa de fato, tá? Então aqui eu digo, olha, fica atenta porque talvez aconteça aí alguma mudança com relação ao teu salário, tá? E a raposa é sempre assim, fica esperta, atenta, seja astuta.
Por exemplo, se tu tá querendo uma promoção, precisa agir de forma estratégica para que esse aumento aconteça, tá? Agora, se a pessoa está desempregada, eu preciso saber isso, porque eu vou ler direcionando para essa situação. Se a pessoa tá empregada ou desempregada, eu não sei se ela tá num lugar ou não, tá? Se ela tá querendo um emprego, por exemplo, a pessoa diz assim, eu quero saber sobre emprego, e não me diz o que ela quer saber, e ela tá desempregada querendo um emprego, como é que eu vou ajudar ela, tá? Então eu sempre digo, quando a pessoa chega sem saber, né, eu não sei, abre as cartas aí para ver o que elas me dizem, eu não abro, eu não faço esse tipo de leitura, ver o que as cartas me dizem. Gente, a torre ela pode representar tanta coisa, tanto construções físicas, o emprego, o templo, uma terreira, o governo, uma empresa grande, notável, pode representar a si mesmo, né? Pode representar solidão, separação, isolamento, tantas coisas que se a pessoa está empregada ou desempregada vai fazer diferença. Eu não vou conseguir definir isso para ela, tá? Então eu preciso que ela me diga se está empregada ou desempregada. A mesma coisa quando a gente está falando de amor, relacionamento. A pessoa, eu quero saber sobre amor. Se a pessoa está num relacionamento, talvez ela queira de fato saber alguma coisa do relacionamento. Então ela precisa de uma pergunta objetiva. A pessoa gosta de mim, o que ela sente por mim? Fulano me ama, vamos ficar juntos por muito tempo. Sei lá, tem que ter uma pergunta objetiva, tá? Mas, tá, digamos, não, tá tudo bem com o relacionamento, eu só quero saber sobre amor. Bom, então tu me diz, eu estou, né, me relacionando com uma pessoa. Por quê? A minha interpretação, né, das cartas está relacionada com isso, com a pessoa ter ou não alguém. Então não adianta eu ler para ela como se ela tivesse solteira se ela está namorando. Não faz sentido, aí as cartas não vão fazer sentido mesmo. Então, antes de começar uma leitura, conversa com o consulente e pergunta tudo. Se ele está empregado ou desempregado, se ele tem uma relação ou não. Isso vai ajudar na leitura. E não para nós apenas, para eles também. Porque quanto mais objetiva a pergunta, mais objetiva a resposta. Então, não, o baralho vai saber o que eu quero. Não, o baralho não vai descobrir o que tu quer saber. Tu tem que perguntar para ele. A gente tem que perguntar pro baralho, tá? Tem muitas pessoas que leem direto, assim, né? Vão abrindo uma carta atrás da outra e vão fazendo a leitura. Este tipo de leitura são pessoas que já têm, de certa forma, um dom para a leitura, tem ali alguma questão relacionada à vidência, à clarividência. Óbvio que isso vai ajudar bastante numa leitura, tá? Mas não somos todos videntes e clarividentes, então fiquem sossegados com isso. Não é isso que vai fazer com que a leitura seja melhor ou pior, tá bem? Então vamos lá ao método agora. Eu sei que eu falei bastante, tem gente que reclama, mas eu não falei, eu não enchi o vídeo de informações desnecessárias. São informações que eu acredito que seja importante principalmente para quem está começando, tá? Com relação ao método, eu sugiro o método de 3 cartas, esse aqui que eu mostrei agora. Por quê? Porque é um método simples e a gente consegue responder de forma técnica, de forma completa, não precisa responder só sim ou não para o consulente. Dá para complementar essa resposta, dá para trazer um conselho, sempre tem algum conselho que o baralho traz de alguma forma na leitura, tá? Então, digamos que a pessoa pergunte, vou conseguir um trabalho, né, ainda esse ano? Vamos, né, colocar um prazo aí. Resposta, complemento. Aqui eu sempre vou falar, eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos que já são aqui do canal, que me conhecem, mas, né, tem gente que pode ter caído de paraquedas aqui, então eu explico sempre isso, tá? Essa é a forma como eu leio. Resposta e complemento. Vocês podem ler diferente 3 cartas, tá? Tem várias formas de ler. Resposta, complementos, passado, presente, futuro, resposta, causa, consequência, como vocês quiserem, tá? Aqui é a forma como eu leio esse método de 3 cartas. Fiquem à vontade. Se vocês acham que a primeira responde vocês, olhem para a primeira como resposta, tá? Eu gosto dessa aqui como resposta. Para mim, ele é um foco energético desse jogo. Ela está no centro do jogo. Enfim, para mim ela acaba aparecendo de forma mais imponente, vamos dizer assim, tá? Então, essa resposta e as outras complementos. Vocês sempre falem, não precisa, se não querem colocar uma específica sempre, vocês perguntem para o baralho o que vocês querem saber. Essa pessoa vai conseguir um trabalho? Me responde isso. Um conselho para ela, tá? Falem, perguntem para o baralho que ele vai responder, tá bom? Então, digamos que a pessoa quer saber se vai conseguir um trabalho. Bom, a carta da âncora para mim é a carta que representa trabalho, tá? Quando na mesa real
A carta tema para trabalho eu uso a âncora, tá? Fala de estabilidade, de segurança, de um porto seguro, né? Então, para mim, essa é uma carta extremamente positiva quando a gente fala de trabalho. E se a pessoa está desempregada, essa carta mostra um pouquinho também, talvez a energia esteja parada, tá? Aqui responde sim para a pergunta, é uma carta que tem polaridade positiva e tem uma relação direta com o trabalho. Então, eu vejo respondendo sim para essa pessoa. Mas aqui também é uma carta que fala ali, ó, jogou aquela âncora e o barco fica parado, né? Não se move muito. Então, se a pessoa ainda está desempregada, eu diria para ela, olha, precisa se movimentar mais, procurar buscar mais esse emprego, tá? Nas cartas complementares, a carta do trevo e a carta do livro. A carta do livro, para mim, mostra que tem algo que está guardado, escondido. Ela precisa ainda conhecer, estudar, analisar, ela precisa olhar outras possibilidades, ou seja, esse emprego ela não sabe ainda, ela não viu, ela não faz ideia de que ele está nos caminhos dela, ou seja, ela precisa procurar mais, investigar mais, né? Eu pararia aqui no procurar mais esse emprego, tá? Através do livro. A carta do trevo, para mim, é sorte. Ela tendo sorte na hora de buscar esse emprego, de uma forma diferente, se mova mais, tá? E além de falar de sorte, para mim o trevo também pode falar de alguma surpresa, tá? Pode ser que ela se surpreenda aí buscando esse emprego de outras formas, em outros lugares, coisas que ela não fez ainda, tá? Poderia parar aqui? Sim, mas eu sempre gosto de olhar as cartas ocultas. Vou lembrando para vocês, vou deixar aqui no cantinho, num card, um vídeo sobre uma playlist. São dois vídeos onde eu explico como fazer a leitura como fazer a leitura das cartas ocultas, tá? Eu acho importante numa leitura, nem sempre eu abro para o consulente, mas eu sempre leio, nem que seja para mim, para tentar entender se tem algo a mais para dizer para o meu consulente que eu não entendi ou ele não está enxergando, tá? Então aqui basicamente eu somo os algarismos, por exemplo, no 35 não é 35, é 3 e 5, tá? Então 2 mais 3, 5, mais 5, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Então nas cartas ocultas eu tenho o número 18, que é a carta do cão, e somando 1 mais 8 dá 9, que é a carta do buquê, que fala de alegria, felicidade, convites também. Então talvez esse emprego surja a partir de um amigo. Ou seja, o que ele pode fazer para movimentar essa energia que está parada? Falar com amigos. Então, ele vai sair daqui com esse conselho, olha, fala para o máximo de pessoas que tu conseguir que tu está precisando de emprego. Vai vir da mão de um amigo, vai te trazer felicidade, alegria e talvez até um convite para trabalhar aí, né? Então, fale com amigos que pode ser, tá bem? Eu leria dessa forma. Então, é uma leitura técnica, mas ainda assim é simples e tem informações que vão ajudar o nosso consulente, tá? Então, vamos aí um exemplo com relação ao amor, tá? Vamos lá. Digamos que a pessoa está num relacionamento, ela quer saber aí se o relacionamento vai ter uma longa vida, né? Se o relacionamento vai durar ainda algum tempo, tá? Vamos lá. Resposta, complementos. Lembrando que são tiragens fictícias aqui, tá? Aqui tá, alguém pode perguntar, eu não leio, a carta cair virada para mim não é uma questão, tá? Que tem pessoas que quando vem invertida elas acabam lendo a mensagem ao contrário, né? Eu não leio dessa forma, tá? Eu simplesmente desviro as cartas, tá bom? Então no centro do jogo a carta das estrelas, ela tem polaridade positiva, ela responde sim para as perguntas, tá? Existe a possibilidade sim desse relacionamento ter uma longa vida. O que a gente vê nas cartas complementares também? Além disso, tá? O que a estrela também nos fala? Fala de uma realização de um sonho, de um amor que, como se tivesse conhecido aí, né, o amor ideal, aquele que tu idealizou, sonhou muito, né, uma realização de um sonho. Bom, talvez vocês tenham desejado muito estar um com o outro, existe desejo também nessa relação. Bom, tudo isso a gente pode tirar dos significados da carta das estrelas. Mas basicamente, sim, essa relação tem condições de durar. Mas lembrando que as nossas cartas não são maiores, são, né, que o nosso livre-arbítrio. Então, por mais que aqui diga que esse relacionamento pode durar por mais tempo, são as energias de hoje, com as informações que a gente tem hoje, que o universo tem hoje. Amanhã passa uma pessoa na tua frente, tu te apaixona, bom, tudo pode mudar, porque tu está exercendo o livre-arbítrio. Se tivesse tudo escrito exatamente como vai acontecer, não teria o livre-arbítrio, tá? Então, isso é importante a gente entender e o consulente também, tá? Então, que aqui é uma tendência de acordo com as energias de hoje. Amanhã tudo pode mudar. Se você inventar de ter uma DR amanhã, pode ser que tudo mude, porque as energias vão se movimentar, tá bem? Então, com as energias de hoje,
a tendência é que seja longo esse relacionamento. E nós temos aqui a carta da árvore também que fala de longevidade, fala de raízes fortes, firmes, gerando frutos. Aqui frutos não necessariamente são filhos, tá? Um relacionamento frutífero, um relacionamento que tem confiança, que tem, enfim, lealdade, um relacionamento que traz aí bons frutos, ou seja, traz coisas boas, tá? Boas colheitas nesse relacionamento, tá bem? Mas também pode estar falando de filhos, tá? Então aqui a gente fala de frutos, no geral. Mas enfim, para chegar nesse tamanho dessa árvore, com certeza levou bastante tempo, né? Bom, e a carta do navio também fala de um longo tempo, de uma longa vida para esse relacionamento, tá? Então as duas cartas têm esse viés de demorar, algo demorar ou levar muito tempo. Então, não digo com certeza, mas com muita confiança que esse relacionamento tem tudo para dar certo, para ter bastante tempo de vida. Vamos dar uma olhadinha nas ocultas? 3 mais 1, 4, mais 6, 10, mais 5, 15. Nas ocultas a gente tem a carta do urso, e somando 1 mais 5 dá 6, que é a carta das nuvens. Bom, o que pode atrapalhar esse relacionamento? Né? É o que a gente tem oculto aqui, é os ciúmes e a possessividade. Então, isso que tem que ser controlado para evitar conflitos, né? Desgaste nessa relação e incertezas. Né? Então, tentar deixar a desconfiança de lado, principalmente essa característica do urso de ser mais dominador, controlador, que abraça tanto a ponto de sufocar o outro, né? Então, precisa realmente controlar os ciúmes e a possessividade. Eu leria dessa forma. E aqui, olha como é importante essa leitura das cartas ocultas aqui nesse jogo. A gente tem uma tiragem linda, uma boa resposta para o nosso consulente, positiva, mas a gente tem ocultamente um conselho importante, tá? Enfim, eu leria dessa forma. E vocês conseguem, eu não sei se fica claro assim para vocês, dessa forma como eu leio. Eu acho muito complicado ler passado, presente e futuro, né? Em uma carta para o passado, uma para o presente e uma para o futuro. Eu prefiro ler dessa forma, tá? As 3 cartas, mas existem vários métodos, como eu já disse para vocês. Com relação à saúde, a pessoa quer saber se ela, como é que tá a minha saúde, tá? E aí a gente não sabe nada sobre essa pessoa, se ela tá doente ou se ela não tá bem? Vamos lá, a pessoa só tá perguntando como está a minha saúde. Resposta, complementos. Carta do homem. Aqui gosto de falar sobre isso, né? A carta do homem, ela vai representar o nosso consulente, se o nosso consulente for um homem cis ou trans, tá? Uma energia masculina. Se for um homem cis ou trans, essa carta está falando dele, especificamente com relação a ele, ou seja, ele apareceu aqui, a energia dele está presente nessa mesa, né? Então, quando a gente fala de saúde, depende dele, está nas mãos dele. Tudo com relação à saúde dele, seja se está boa ou se está ruim, está nas mãos dele, tá? Digamos que seja uma mulher cis ou uma mulher trans. Bom, aí a gente teria que interpretar de uma forma diferente aqui, tá? Mas vamos começar, digamos que o nosso consulente é um homem, tá? Então, está nas mãos dele tudo com relação à saúde, tá? Carta do Sol fala para mim de plenitude, de uma energia boa, saudável, tá? E a carta do Cavaleiro me fala de atitude, de início, de tomada de rédeas, né? Então, me parece que essa pessoa, que este consulente, dá conta da vida dele, da saúde dele. Ele procura um médico, ele tem atitudes com relação à saúde, ele vai procurar sempre que ele tenha um problema, por exemplo, né? Então, me parece que, eu diria para ele, me parece que tu já estás cuidando da tua vida, cuidando da tua saúde, melhor dizendo, né? E ela está plena, né? Não vejo enfermidade nenhuma aqui, por exemplo, tá? Dando uma olhadinha nas ocultas, ó, 3 mais 1, 4, mais 2, 6, mais 8, 14, 15. Ó, carta do urso é uma carta que fala de um animal dominador, controlador, ou seja, ele controla a saúde dele. E a carta das nuvens pode estar falando justamente disso. Olha, sempre que eu fico desconfiado de alguma coisa, incerteza, aparece uma dor diferente, aí eu já tento conhecê-la, dominá-la, né? Porque quanto mais cedo a gente busca aí uma ajuda melhor, né? Mais cedo a gente se restabelece. Digamos que seja uma mulher que está aqui na nossa frente fazendo essa pergunta. Carta do homem aqui vai representar um homem mesmo, tá? Com energia masculina, homem cis ou trans, tá? Mas aqui está claramente dizendo que é algo que não está relacionado à nossa consulente. Então, pode ser que aqui esteja refletindo a imagem de um médico, tá? Talvez ela precise sim procurar auxílio, procurar aí fazer um check-up. Não podemos diagnosticar,
tá? Eu sei que tem muitas pessoas que dizem, tal carta significa isso, aquilo, até depressão. Tem gente que está ensinando a tal carta representa depressão. Gente, não podemos diagnosticar isso, não pode, é um crime, inclusive, tá? Então, não diagnostiquem, tá bom? O que a gente pode fazer é indicar que a pessoa busque um auxílio médico. Faz um check-up, vê se tá tudo certo, só para desencargo de consciência, tá bem? E aí as outras cartas, como é que a gente vai interpretar olhando para esse viés de que ela precisa de ajuda, né? Carta do Sol, de novo, fala de energia, fala de plenitude. Então, para que se restabeleça essa plenitude na saúde, precisa tomar alguma atitude, precisa ir, buscar, começar, iniciar alguma coisa, um tratamento, ou apenas iniciar a busca por ajuda, tá? Para fazer exames, para fazer um check-up, seja qual for. Então aqui, como é que tu vai dizer pro teu consulente? Não vai dizer para ele, olha, eu acho que tem uma enfermidade. Não, tu vai dizer para ele, para que a tua saúde se restabeleça, fique plena, é importante que tu tenha um acompanhamento médico, tá? Não precisa dizer que ela está doente, que ela tem uma enfermidade. Tu pode falar que ela seria importante que ela buscasse estar sempre aí amparada por um médico. Busca, vai, começa, inicia, né, alguma coisa, um tratamento, ou realmente apenas uma busca por um médico, tá? Para ter certeza que vai dar tudo certo. Se a gente for olhar nas ocultas, a gente vai ler da mesma forma, só que com outro enfoque. A carta do urso, de novo, ela vai falar sobre domínio, sobre a necessidade de conhecer, de buscar informações, de dominar a informação. Então, precisa conhecer algo para conseguir se tratar, para conseguir melhorar, né? E as nuvens podem estar falando de algo que está encoberto, que não está claro, que não está evidente, que precisa de uma investigação, tá bem? Mais ou menos assim eu leria. E essa questão da investigação que a gente pode... não precisa falar de repente dessa parte, mas podemos falar do controle, do domínio. Precisa saber, precisa conhecer. Se tem algo, né, faz exames, dá para, né, enfim, muito cuidado quando a gente fala de saúde, tá? Saúde, gravidez, morte, crimes, todas essas questões a gente precisa ter muito cuidado, tá bem? Traição precisa ter muito cuidado, tá bom? Então vamos lá, digamos que agora a pergunta é sobre espiritualidade. Digamos que a pessoa pergunta se ela tá numa boa casa, num bom lugar, tá? Digamos que ela faça parte aí de um terreiro, onde ela está indo, se é um bom lugar, tá? Resposta, complementos. Eu viro tudo, é impressionante, desviro tudo. Bom, carta da chave, ela responde sim para a pergunta, tá? Tem polaridade positiva, então para mim responde que sim, está numa boa casa, uma casa que tem potencialidade de abrir caminhos. O que a gente tem ao redor? Carta das nuvens espelhando com a carta do caixão, tá? Carta das nuvens falam de dúvidas, de incertezas, e a carta do caixão para mim fala de encerramento de ciclos, de fim de alguma coisa, de mudanças, de transformações profundas. Ou seja, neste lugar, como a resposta foi positiva, eu vejo que nesse lugar é um momento de transformação muito importante na espiritualidade dela, que vai fazer com que essas dúvidas e incertezas ao longo do tempo, que isso vá se dissipando, tá? Então fala de mudanças, de mudança de alguma coisa, tá? Transformação. Se hoje ela está em dúvida, se ela está perguntando, é porque ela tem dúvida. Incertezas, que é o que a nuvem fala. Essas nuvens de incertezas vão terminar, vão acabar, vão se transformar. Vai haver uma mudança, tá bem? Ou seja, isso aqui vai passar. Tenha confiança que está num lugar bom, tá bem? Vamos dar uma olhadinha nas ocultas, só para desencargo de consciência, né? 6 mais 6, né? Somando 3 mais 3, 12 mais 8, 20. Carta dos Jardins. Quando a gente fala de espiritualidade, carta dos Jardins para mim fala muito de colheita, fala de karma também, ou seja, é um lugar, uma casa que faz parte dos teus caminhos. Tu deveria realmente estar nesse lugar, que faz parte aí de um retorno, de uma necessidade de estar nesse lugar também, tá? E somando 2 mais 0 dá a carta do trevo, que fala de sorte, encontrou no caminho um lugar que é único, é raro, né? A carta do trevo para mim
Já tem um vídeo sobre isso, falando sobre a carta do trevo. Para mim é uma carta que tem essa energia de surpresa, de algo raro nas nossas vidas, porque o trevo de 4 folhas é difícil de encontrar. Quando a gente encontra, nossa, que sorte, é tão difícil, então que sorte que apareceu na minha vida, que sorte que apareceu nos meus caminhos. Então, por isso a raridade, né? Então, talvez seja uma casa rara, difícil de encontrar, tá bem? Eu diria sim, eu faria essa leitura para a pessoa, tá bem? Então, claro, aqui não tem como a gente colocar todas as cartas, é muito difícil. Claro, no canal já tem muitos vídeos explicando essa técnica, como eu faço essa leitura. Aqui foi mais para mostrar para vocês que esse é um método simples, que dá para começar a fazer as leituras de vocês, porque é uma técnica fácil, rápida e que ajuda o consulente, que traz informações importantes para a vida dele, porque ela te traz uma resposta. E esses complementos, eles podem tanto complementar a resposta, ajudar na resposta, quanto eles podem trazer conselhos. E as cartas ocultas da mesma forma, tá? Podemos ou não usar as cartas ocultas. Lembrando que utilizar as cartas ocultas é realmente algo, é uma escolha do cartomancista usar ou não, ler ou não as ocultas. Eu gosto de ler sempre, nem que seja só para dar uma olhadinha ali se não tem nada que vai ajudar um pouco mais a entender a situação, tá? Você é mais do mesmo, se não vai fazer tanta diferença na leitura, nem precisa passar para o teu consulente, tá? Então aqui, porque às vezes o que está oculto é tão oculto, vamos dizer assim, que nem para nós faz sentido. E não faz sentido para nós e talvez para o consulente menos ainda, talvez não consiga entender o que está oculto na questão. Mas às vezes é entendível, é fácil de entender e ajuda bastante a compreender o conselho. Vou fazer mais uma pergunta sobre finanças, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link para o meu e-book para vocês conhecerem, é R$ 29,90. O pessoal tem gostado bastante, o retorno, o feedback tem sido positivo, tá disponível na Hotmart, tá? E aqui a novidade pro canal, tá? Tá disponível de novo o meu curso, só que não é o mesmo curso, tá? Um curso de baralho cigano. O primeiro foi um curso de baralho cigano com mentoria, tá? Foram 5 lives e mais 4 meses de mentoria, tá? 5 lives apenas ali, mas a gente conseguiu ver bastante coisas, tá? Mas o que acontece? Qual a diferença agora? Um curso de nível profissional, por quê? São 6 meses de aula, tá? 6 meses de curso. Então, 6 meses que eu vou estar dedicada a esse curso e mais 6 meses de mentoria, tá? Por ter mentoria, eu preciso limitar, essas vagas vão ser limitadas, eu não consigo ter uma turma muito grande justamente para que essa mentoria seja eficiente, eficaz, seja de fato, faça diferença na vida de vocês pós o curso. Então isso é um detalhe importante também. Vocês vão ter que fazer 6 meses de curso, tá? Esses vídeos vocês vão assistir ao longo de 6 meses. Apenas depois de 6 meses da inscrição de vocês que vocês vão ter acesso à mentoria. O que é a mentoria? É aquele momento que vocês estão estudando em casa, ou então atendendo alguém, enfim, tem uma dúvida numa tiragem, aí eu posso auxiliar nessa leitura, eu posso auxiliar vocês num exercício, enfim, dúvida geral sobre o significado do baralho cigano, dúvidas de como fazer determinado método, enfim. Depois de terminar o curso, ainda vai ter 6 meses com essa mentoria, ou seja, vocês vão poder pedir ajuda caso vocês não consigam fazer alguma leitura, alguma esteja mais difícil, um detalhe específico ali, enfim, tá? Mentoria por 6 meses, tá? Eu vou estar à disposição para tirar dúvidas, tá bem? Mas apenas após 6 meses, que eu preciso que vocês façam de fato 6 meses de curso, porque eu preciso disso para poder, de certa forma, garantir que vocês tiveram olharam detalhadamente cada um dos vídeos, fizeram os exercícios, porque também é um curso que eu pretendo trazer com exercícios. Vocês vão exercitar aquilo que vai ser sendo trazido durante os vídeos. Vai ser separado em 3 momentos diferentes, tá? Nos 2 primeiros meses, os vídeos vão ser relacionados aos significados e essências do baralho cigano. Vou trazer ali também algumas questões de início, de como iniciar, porque esse curso é de 0 ao profissional, ou seja, do início ao fim. Vai ter mesa real também, então 2 meses com significados, essência e algumas regras básicas iniciais,
o segundo bimestre, né, os 2 próximos meses, vão ser com relação a exercício e técnicas, métodos de leitura. Então, nos 2 meses apenas para conhecer o método, a técnica de leitura e exercitar. Exercício, muitos exercícios, tá? 2 meses. Nos próximos 2 meses, a gente vai ter ali a mesa real. Então, 2 meses de análise de mesa real. Não vamos só analisar uma mesa. Nesses 2 meses eu pretendo trazer detalhadamente a leitura da mesa, de uma forma técnica, qualquer mesa vocês consigam pegar e ler, tá? Então, é do zero ao profissional, tá bem? Então, é um curso que tem um pouco mais de... Eu preciso me dedicar um pouco mais horas para fazer esse curso. Então, o investimento é um pouco maior, tá? Porque a ideia é fazer diferente do primeiro curso e diferente do que é o canal. Lembrando que os vídeos que tem aqui no canal já são, eu não deixo, não escondo nada, não tem nada que eu não traga para vocês, tá? Aqui eu trago tudo, com tudo, só que dentro de um curso a gente consegue direcionar um pouco mais, fazer as coisas com mais calma, vídeos mais tranquilos, com um pouco mais de detalhamento, que às vezes tem num vídeo e no outro eu vou detalhar e aí fica difícil vocês não assistirem todos em sequência, talvez se perca algum detalhe, que nesse curso todos os detalhes vão estar lá de forma organizada. Aqui no canal, claro, eu fui fazendo conforme vem na minha cabeça, né, um tema, porque é difícil de seguir uma linha aqui, né, mas não tem nada que eu tenha escondido, por exemplo, tá? Mas realmente nesse curso é uma forma de compilar as informações e detalhá-las, tá bem? Então, espero que vocês gostem, deem uma olhadinha, se organizem. O curso ele vai começar em janeiro de 2025, tá? Não é agora. Ele começa a partir do dia 2 de janeiro e vai até o dia 2 de julho, tá? Então, de 2 de janeiro a 2 de julho de 2025. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, já ou se programem aí, né? É um curso, tá 789, tem ali algumas taxinhas ainda da Hotmart, mas enfim, eu coloquei ali a opção de parcelar em 10 até 12 vezes. Uma mesa real que eu faço hoje, eu cobro R$180, por exemplo, numa mesa real. Se vocês conseguirem sair do meu curso, e vão conseguir, porque eu tenho certeza disso, né? Vão conseguir sair fazendo uma mesa real, em um atendimento vocês já conseguem ali R$180, ou seja, né? É um investimento que eu acredito que faça diferença na vida de vocês, na vida profissional principalmente, para quem quer terminar o curso e já começar a atender, tá? Por exemplo, leitura simples como essas, eu cobro R$10 por uma leitura objetiva dessa, R$10, tá? É um valor baixo, muitas pessoas falam de vias cobrar mais, né? Mas, enfim, por enquanto a demanda não está muito alta, eu consigo manter esse preço, tá? Dentro do meu tempo, dentro das minhas possibilidades. Então, é R$10. Se eu atender 8 pessoas que querem uma pergunta, às vezes a pessoa normalmente elas querem mais de uma, 2 ou 3. Então, digamos que com 8 perguntas, vocês já conseguem o valor de uma mensalidade. Se vocês parcelarem o curso, né, em 10 vezes, vocês já conseguem, com 8 atendimentos ali de R$10, pagar essa mensalidade. Vou botar mensalidade, mas não é, né? É o valor parcelado ali do cartão. E a ideia da mentoria é que ela se encerre no sentido de, depois de 6 meses, né? No sentido de vocês não precisarem mais mesmo, né? Mas claro, vai ficar um contato aí entre nós, uma conversa, talvez um grupo de WhatsApp, vou pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque já tem, lembrando, quem não é membro aqui do canal, tá? Eu soltei faz 2 dias aí, né, para os membros do canal, o curso que já está disponível. Lá tem vídeos exclusivos para os membros, quem quiser dar uma olhadinha. Então, todos que eu já fiz estão gravados. Quem hoje se torna membro aqui do canal vai ter acesso a todos os vídeos anteriores também, tá? Então, dá uma olhadinha. E tem um grupo no WhatsApp dos membros do canal, dos confetos, tá? Então, é um grupo bem interessante, a gente troca bastante informações. Eu tô, né, sempre que possível, eu tô ali também interajo bastante, não deixo ninguém sem resposta, tá? Então, dê uma olhadinha ali quem quiser se tornar membro aqui do canal, tá bem? Então, vamos lá. Última leitura com relação às finanças, tá? Digamos que a pessoa quer saber se a vida financeira dela vai melhorar, tá? Vamos lá. Balancei vocês aqui. A minha vida financeira vai melhorar? Aqui, ó, eu tô fazendo como se eu estivesse fazendo leitura, ó, separando as cartinhas, vamos lá. Resposta, complementos. Vamos lá.
Olha só. Que interessante, essa é a carta tema na mesa real, né? É essa carta que a gente usa como carta tema das finanças, né? E sai que no jogo eu adoro quando acontecem essas coincidências, entre aspas. Vamos lá, a carta da âncora, a gente já viu, responde sim para a pergunta. Então, vai melhorar a tua situação financeira, tu vai te estabilizar, tu vai ficar segura, tá bem? Carta da âncora fala de segurança, tá? De estabilidade. Carta das finanças dos peixes, espelhando com o urso. O urso fala de controle, cuidado, domínio. Então, precisa controlar melhor as finanças. Precisa se organizar melhor. Às vezes a gente não quer ver as dívidas, né? A gente faz dívidas, não quero nem ver quanto que eu devo. Precisa ver quanto que tu deve. Isso é o urso, é o dominar a situação, dominar, conhecer de fato aquele campinho, aquele problema, né? Conhece as tuas dívidas, tenha ciência delas aí para que tu consiga controlar melhor para chegar numa estabilidade, tá? Eu leria dessa forma, vou dar uma olhadinha nas ocultas, tá? Aqui, 3 mais 4, 7, 10, 15, mais 5, 21. Vem a carta das montanhas, ou seja, mostra que tem um problemão aí, tá? Tem um problema financeiro bem substancial, que é a carta das montanhas. Somando 2 mais 1 dá 3, que é a carta do navio. O navio fala de mudança de situação, ou seja, esse problemão ele vai mudar, vai passar essa situação, esse momento, mas vai demorar, tá? A carta do navio fala de mudanças, mas fala de mudanças lentas, gradativas. Então, esse problemão que tem aí vai demorar um pouquinho para que tu consiga te restabelecer. Então, tenha ciência das tuas dívidas, de quanto tu recebe, de quanto tu deve, o que tu vai deixar de pagar, enfim. Conheça as coisas, as tuas dívidas, conheça as tuas finanças de fato, porque às vezes a gente coloca ali uma venda e vou empurrar com a barriga, vou ver o que acontece. Não, tá? Aqui eu diria para a pessoa, conheça as dívidas, tome ciência delas para que tu consiga controlar e chegar a uma estabilidade, tá bem? Eu iria ler dessa forma. Claro, tem palavrinhas diferentes que vocês poderiam usar, lembrando, não é se a gente não fugir dos significados mais substanciais, das essências das cartas, lembrando, aqui no canal eu tenho uma playlist só sobre essência das cartas, tá? Extremamente importante, poucas pessoas falam sobre isso, né? A gente não consegue entender por que a pessoa está lendo determinada coisa, ou então decorar, não precisa decorar. Se vocês sabem a essência daquela, se vocês olham para essa carta da âncora, o que é âncora? Qual é a essência da âncora? É deixar o barco parado, é estabilidade, é falta de movimento, não vai fugir aquele barco, não vai para longe, segurança. Então, essas informações aqui são extremamente importantes para criar uma essência para essa carta, para que tu não precise decorá-la, todos esses significados, tu consiga interpretar em qualquer pergunta feita, tá? Então, já tem uma playlist sobre essência, vou deixar aqui no cantinho. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por quem chegou até o final, por quem ouviu até o final, que é muito importante para as métricas aqui do canal também, que o vídeo seja assistido, né, até o fim. Então, agradeço quem chegou até o fim. Diz aqui embaixo se chegou até o final do vídeo, se fez diferença para ti, que eu vou deixar ali um coraçãozinho para vocês, tá? Eu tento responder a todos, né, mas aqui é só um carinho a mais e também é importante para eu entender se vocês estão conseguindo chegar até o final dos vídeos, tá bem? Grande abraço, até o próximo vídeo.